Rodrigo, queria muito conversar com você. Já faz alguns dias, uns 10 dias que eu estava tentando encontrar uma vaga na sua agenda aí. Certo? Muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Mauro. Que bom. Fico feliz aí por estarem trazendo à tona um tema que é tão relevante, né, nesse momento da sociedade. Então, acho que é fundamental falar sobre isso. E de forma bastante preocupante, infelizmente, a sociedade pouco tem se falado sobre a faceta de adoecimento, né? Muito se fala sobre o quanto que pode trazer de recursos tributários, a discussão gira muito em torno desses elementos e pouco está sendo discutido ou discussões muito superficiais acerca de como a gente protege a população em relação a esse fenômeno das bets, né? Primeiro, explica para nós o que é o ambulatório de transtornos do impulso. O que vocês fazem lá? Ou aí? Isso. Bom, lá nós somos um centro de referência da América Latina, em que a gente trata todas essas condições que têm alguns elementos que caminham em comum, né? No que tange a impulsividade elevada. Então, lá, por exemplo, a gente trata das chamadas dependências comportamentais, que é quando o indivíduo ele passa a ter um comportamento de perda de controle, uma perda de controle frente a um comportamento gerador de prazer e não uma substância química. Então, a gente também pode ficar adicto, né, dependente de comportamentos que sejam muito sedutores para o cérebro. Então, por exemplo, como compras compulsivas, o vício em apostas, o uso excessivo de tecnologias, né, compulsão alimentar. Então, são todas essas condições em que elas têm um potencial de modificação do funcionamento do cérebro, fazendo esse indivíduo perder o controle em relação àquele determinado comportamento, no caso do que a gente está discutindo aqui, o comportamento das apostas. O Rodrigo usou uma expressão, a gente deve usar ela mais vezes aqui, adicto. Ela não é tão conhecida quanto a palavra viciado. Adicto vem do latim, escravo. Então, é você escravizado a algo, alguma coisa ou algum comportamento, como você acabou de falar. Então, o ambulatório de vocês não trata das adicções, dos vícios, das dependências químicas, por exemplo, a tabaco, a álcool, maconha, ou crack, ou qualquer que seja. São as adicções a comportamentos, é isso? É diferente. Exatamente, exatamente. Existe o serviço, né, de adicções, de tratamento de adicções químicas, né, que é o GREA lá, mas a gente estuda esse fenômeno, né, do porquê que o cérebro ele pode também desenvolver uma dependência frente a comportamentos muito sedutores. E quando a gente começou a estudar lá atrás, né, há 20, 30 anos atrás, nos primórdios ali dos estudos acerca das dependências comportamentais, a gente passou a ver a primeira condição que foi estudada das dependências comportamentais foi justamente o transtorno do jogo, né, que esse é o termo amplamente aceito aí pela literatura, que é o vício em apostas, e a gente começou a perceber que muitos comportamentos que as pessoas que desenvolviam a dependência no jogo eram extremamente similares aos comportamentos apresentados por pessoas com dependências químicas, né? Em especial, o protótipo que a gente estudava e comparava era da dependência em álcool. Né? Até as modificações que a gente vê ocorrendo no cérebro de uma pessoa dependente de jogo de azar são extremamente similares ao de um dependente químico. Então, não só para a gente dizer que aquilo, que determinada condição é um transtorno psiquiátrico, a gente tem que ver, identificar um padrão alterado de comportamento em diversas facetas, que a gente pode falar daqui a pouco sobre quais são, e mudanças também neurobiológicas. Então, a gente tem que ter evidências de que esse cérebro modifica seu funcionamento, né, para a gente então identificar aquilo como uma dependência propriamente dita. E os primeiros estudos mostraram isso de forma muito evidente, e é um fenômeno que a gente ainda tem avançado nos estudos para compreender de maneira mais aprofundada como ele funciona no cérebro. Você falou, então, de transtornos de comportamento, né? Um outro transtorno é esse por exemplo, da fixação do vício em compras, por exemplo, né? Que também é um problema grave para as famílias. Mas explica para nós como é que funciona essa dependência aos jogos. O que é esse processo de adicção aos jogos? Exatamente. Em qualquer dependência, a gente tem que ter um conjunto de fatores, né, caminhando em paralelo para que uma pessoa desenvolva essa então chamada dependência. Então, primeiro a gente tem que ter aquele comportamento que é extremamente sedutor para o cérebro, quer seja usar uma droga ou apostar, presente recorrentemente na vida de uma pessoa.
Dificilmente uma pessoa vai, depois de uma única aposta, desenvolver uma dependência. Ela precisa se expor de maneira reiterada àquele comportamento, né, extremamente saliente para o cérebro. Existem comportamentos que são mais sedutores para o cérebro do que outros, então com maior potencial de modificar essas vias cerebrais com menos exposição. Por exemplo, né, um exemplo, a gente sabe que a maconha causa dependência. O álcool também causa dependência, mas são substâncias que precisam estar presentes com muita frequência e num largo espaço de tempo para gerar essas modificações, quando comparado, por exemplo, ao crack e heroína, que são drogas que com pouco tempo de exposição e poucas vezes de uso, a gente já tem um fenômeno de modificação ali do funcionamento do cérebro. Então, no vício em apostas, mesmo o comportamento em apostas, eles não são idênticos. Por exemplo, o apostar numa loteria, por exemplo, na Mega Sena, ele é menos pervasivo para o cérebro do que o apostar num jogo do tigrinho ou numa bet esportiva em que eu fique apostando, por exemplo, qual vai ser o próximo time que vai ganhar um cartão amarelo ou quem vai marcar o próximo gol. Porque quando eu tenho a aposta, né, e o espaço até o teu resultado final, ele é curto, por exemplo, eu puxo uma alavanca ali da máquina de caça-níquel, eu giro rodinhas e eu vou ter o resultado que pode ser positivo ou negativo, isso tende a trazer maior excitabilidade, maior chance, né, de eu continuar engajado naquele comportamento, do que uma aposta em que eu faço ela no momento zero e eu vou saber, por exemplo, 20, 30 dias depois o resultado. Isso traz menos excitabilidade para o cérebro. A gente também já atendeu muitos pacientes com vício em loterias em geral, porque os pacientes, em algum momento, eles começam a apostar em múltiplas loterias diariamente, e aí, fatalmente, os resultados vão sair todo dia. Mas então a gente precisa ter essa exposição reiterada. E a gente não consegue saber exatamente quem são os indivíduos que vão desenvolver dependência. Ou seja, da mesma forma como a gente não consegue saber assim, quem vai se expor ao álcool ao longo da vida e vai desenvolver uma dependência, a gente não consegue saber. É como se fosse uma linha, né, invisível, que esse indivíduo ele vai ultrapassando e a gente só consegue perceber que uma dependência se instalou quando as consequências negativas já começam a se instalar. Então, e muitas vezes as pessoas, na maioria das vezes, na verdade, as pessoas só procuram atendimento, infelizmente, quando essas consequências já se instalaram, quando eu tenho dívidas, quando eu fui demitido do trabalho porque eu passei a noite apostando e aí não fui trabalhar no dia seguinte, e histórias diversas que a gente vê em decorrência desses comportamentos. Sim. O que está acontecendo, especialmente mostrei aqui, né, não diretamente sobre o nosso tema, que é a questão do transtorno pessoal, mas que se tornou uma epidemia, mas sobre o cenário macro, do ponto de vista dos números, né? Tem uma senhora que trabalha aqui em casa, vem cada 15 dias fazer uma faxina aqui. Há 2 meses atrás, ela estava em desespero, porque o filho dela tinha perdido o emprego, estava totalmente endividado, e, no caso, endividado com um agiota que estava fazendo ameaças contra ele já, e ela dizia, é desesperador, porque ele aposta, e aí ele perde, e aí à noite ele diz que não, agora eu vou ganhar, estou sentindo que eu vou ganhar, e o buraco só afunda. O que está acontecendo, especialmente nessas camadas mais pobres, nas classes, como se diz lá na pesquisa, C, D e E da sociedade brasileira? Bom, a questão é assim, qualquer dependência, as classes socioeconomicamente mais desfavorecidas, né, ou com menor nível educacional, normalmente são as classes mais vulneráveis. Então, até na dependência química, a gente sabe que ocorre uma maior difusão, né, desse comportamento da dependência química, né, desse adoecimento nas populações mais vulneráveis. Então, é um fenômeno similar ao que a gente vê nas dependências químicas. Mas o que a gente vê em relação a esse fenômeno de modificação do acesso às bets envolve muito a mudança que a tecnologia proporcionou em relação às apostas, né? Se a gente lembrar no passado, o que eram as apostas do jogo de azar? Era aquele cassino clássico que a pessoa ia até lá para jogar uma máquina de caça-níquel, para jogar uma roleta, para jogar um pouco. Então você precisava se locomover até um lugar físico, né, para fazer uma aposta. Como você mesmo mencionou no início, eram lugares em que muitas vezes eram só as classes econômicas mais abastadas que tinham acesso, então isso não existia essa facilidade de acesso para as classes mais desfavorecidas. Eu lembro quando era pequeno, Rodrigo, desculpa interromper, sou uma pessoa de classe média, que a conversa, assim, no ambiente da família, dos amigos, sabe aquele sujeito que perdeu uma fazenda no baralho, né, no jogo de pôquer, perdeu um carro, perdeu...
era um negócio assim, sempre grandioso, né? Nós estamos Isso. falando agora de outro fenômeno. Exatamente. Então, assim, a gente começou a ver uma mudança de cenário, principalmente com a difusão das bets esportivas. Então, as bets esportivas, elas começaram a trazer uma modificação do padrão dos jogadores. Aparentemente, a gente tem jogadores cada vez mais jovens, né, apostando. Então, o perfil ele está se tornando diferente da população que engaja com apostas. E com o fenômeno da tecnologia trazendo em cada celular da pessoa, cada celular tem um cassino. Né? Você tem ao alcance da sua mão um cassino online, nessas plataformas diversas, em que a gente consegue apostar, né, a poucos cliques de distância. Então, essa difusão, e o smartphone ele é difundido, mais de 90% da população tem acesso a um smartphone, então mesmo de classes desfavorecidas, fez com que essas pessoas tivessem acesso ao jogo de azar. E o jogo de azar ele está se modificando. Ele não é mais aquele mesmo jogo de azar que existia no passado, de uma roleta tradicional, de uma máquina de caça-níquel analógica. Então, os desenvolvedores dos jogos de azar, eles entenderam que eles poderiam incorporar dentro do jogo elementos, né, de gamificação. Então, a gente vê bem isso no jogo do Tigrinho. Elementos estéticos modais que vieram extraídos dos games tradicionais. Né? E com isso, então, cores, né, elementos que deixam o jogo mais atrativo, e mais atrativo, inclusive, para a população mais jovem. Então, esse jogo de azar ele é diferente do que ele era lá atrás. E o que traz, assim, o que deixa a gente muito estarrecido como pesquisador, Mauro, é que é o seguinte, a gente está falando sobre legalização, sobre a abertura de um mercado para o jogo de azar e tudo isso que você mencionou no início, sendo que a gente nem sabe o tamanho do buraco de adoecimento da população. Os dados mais assim, recentes que a gente tem, científicos que a gente tem de prevalência, né, ou seja, de quanto por cento da população está adoecida, eles são de uma coleta de dados feita em 2007 e 2008. Ou seja, uma época que nem tinha difusão das bets esportivas. Então, de lá para cá, a gente não sabe, se você me fizer a pergunta assim, quantos por cento estão adoecidos? Ou quantos jovens estão adoecidos? Eu consigo trazer dados mundiais, mas a gente não tem dados atualizados sobre o cenário no Brasil. E aí, a gente está tendo toda essa discussão, né? Os cientistas não estão sendo ouvidos devidamente para trazer à tona essas preocupações, porque como é que a gente vai falar sobre legalização se a gente não sabe quanto por cento da população está adoecida, então a gente não consegue preparar um cenário, né, de controle, de cuidado da população, porque a gente não tem dados epidemiológicos basais, né? Então, esse é um problema que a gente está identificando e a gente está muito preocupado. Não, essa é muito impactante o que está acontecendo. Para quem não conhece, eu nunca vi presencialmente, né? Vejo as imagens aí que circulam. Isso aqui é o tal do jogo do Tigrinho. E nós, semana passada, mostramos uma reportagem aqui, Rodrigo, porque o jogo do Tigrinho é um jogo para adultos. Mas mostramos o seguinte: o jogo do Tigrinho começou para crianças também. Inclusive, tem mini influencers que estão fazendo o maior sucesso nas redes, ensinando criança a jogar o jogo do Tigrinho. O jogo do Tigrinho que, por enquanto, é ilegal. Né? Já tem gente que fala que o governo vai legalizar também. A Deolane foi presa ontem, né? Por conta desse tal de jogo do Tigrinho. Várias pessoas presas aí ao longo dos últimos tempos em função deste jogo. Rodrigo, criança. Pois é, a gente tem um estudo que foi publicado agora esse mês, numa revista científica, se não a mais importante do mundo, uma das mais importantes, que é a The Lancet, que analisa esses dados de prevalência globalmente. Né? Então, assim, se a gente considerando que, por exemplo, até loteria, apostas, ele traz ali dados de que, por exemplo, nos últimos 12 meses, né, 46% dos adultos fizeram algum tipo de apostas. E 17,9% de adolescentes fizeram algum tipo de aposta nos últimos 12 meses. 17%. Né, praticamente 18%. E aí, quando ele olha dados do que a gente chama de risk gambling, são aquelas pessoas que já são uma população de risco, ou seja, eles apostam e começaram a acumular prejuízos, podendo indicar que estão num caminho para o adoecimento, ou seja, começo a acumular dívidas, eu começo a ter problemas do trabalho, mas eu não tenho ainda aquele pacote completo de sintomas para dizer que eu estou dependente. Isso representa 8,7% da população, ou seja, é muita gente.
Tá? Então, a gente tem, é um fenômeno mundial que a gente está vendo de engajamento às bets, é uma preocupação no mundo inteiro, porque 80% dos mercados já tem algum tipo de abertura a apostas, tá? Então, no mundo. O mundo está tendo dificuldades para entender e para estabelecer mecanismos de proteção à população, e enquanto o mundo está discutindo sobre essas preocupações, a gente está discutindo sobre abertura, a gente está meio na contramão do cenário macroeconômico. O governo federal, Caixa Econômica, anunciou que vai lançar sua própria BET e que vai ser a líder do mercado. O governo federal, o governo municipal de São Paulo, vários governos lançando essas BETs. Em vez de você ter o Ministério da Saúde atuando no combate a essa dependência, a gente tem o governo operando para disseminar. É como se o governo começasse a vender a preços módicos álcool e cigarro, né, de maneira abundante. É isso que o governo está fazendo. Não, e assim, tem que ter uma regulamentação em relação ao marketing, de como é feita essa publicidade, né? Porque a gente vê, como você mesmo mencionou, a gente vê, isso é um fenômeno extremamente preocupante dos influencers, né? Dizendo, olha, eu estou aqui, crio uma renda secundária fazendo apostas. E aí você pega uma pessoa da população classe C e D, com baixo nível educacional, vulnerável, né? E que tem pouca informação para compreender que aquilo ali é um jogo de azar, que aquilo pode trazer riscos, e ela vê uma pessoa que ela admira, né? Um jogador de futebol ligado à imagem das bets, uma influenciadora de renome falando, olha, aposta aqui que isso é legal. Então, e faz parte dos seres humanos, né? A questão da aprovação social e senso de pertencimento de grupo. Se a pessoa vê e fala, pô, meu vizinho está apostando, pô, essa influenciadora que eu admiro, está falando que é legal, vamos lá, vamos fazer isso também. A gente lembra bem como é que eram as propagandas do cigarro lá atrás, né? Aquelas propagandas do Marlboro, em que tinha um homem lá viril, com uma imagem de sucesso, ou os filmes antigos de Hollywood que mostravam uma imagem de sedução atrelada ao cigarro, e a gente viu uma proporção gigantesca da população adoecendo. E aí a gente tem um exemplo que a gente deveria seguir, que foi, por exemplo, o exemplo das medidas feitas no governo de São Paulo, principalmente ali que capitaneou tudo isso na época, em relação à restrição ao tabaco. Então, sim, colocando anúncios das consequências em cada maço, aumentando tributação, proibindo propagandas como essas, e aí o resultado foi muito bacana, porque a gente viu as pessoas tendo consideravelmente menos acesso e diminuindo muito a proporção de adoecidos ali em relação ao tabaco. Isso deveria ser feito no jogo de azar. Gostaria de falar sobre isso na sequência, mas antes tem um comentário da Célia, e aí eu queria entrar um pouco mais na questão da adicção, da dependência. Ela dizendo, o filho de uma senhorinha amiga minha tirou a vida após o endividamento. Inclusive, pegou empréstimo em nome da mãe, que é pensionista do INSS. Essas notícias de suicídio estão crescendo, né, Rodrigo? Sim, isso já são dados bem reconhecidos, que essa é uma população de maior vulnerabilidade frente ao suicídio, frente à depressão. Então é muito comum quando essas pessoas chegam nessas situações dramáticas por atendimento, por exemplo, no nosso serviço, lá na USP, a gente vê indivíduos que já estão em franca depressão, que estão flertando com a ideação suicida, por conta dessas situações, desse endividamento trágico, das consequências trágicas, são famílias que são rompidas, que são casais que se separam, consequências gravíssimas, e o suicídio, infelizmente, é um fenômeno de maior impacto nessa população. Queria falar exatamente sobre essa questão, que essa não é uma questão pessoal, mas não individual. E aí trago aqui essa mensagem da UOL-IC, por relatos de amigos docentes da educação básica a famílias já endividadas. Famílias, não apenas as pessoas que jogam. Alguns jogos começam gratuitos e depois começam a cobrar 20, 50 reais em famílias de baixa renda, um estrago total. Essa é uma questão que eu queria te colocar. Eu sou um adicto de tabaco, graças a Deus, sem fazer uso desde 97. Que bom. Né? Escapei por pouco de um câncer de pulmão, fumei durante 20 anos. Mas não brinco em serviço, não tem essa coisa de botar um cigarrinho na boca para experimentar, não chego perto, eu sei como é que é. Né? Sou de uma família com diversas adicções. Na minha família, a gente tem adicção por bebida, tem adicção por crack,
tem adicção por açúcar, né? É também uma adicção, Uhum. né? Uma adicção violentíssima, essa por açúcar também. E eu pude testemunhar o estrago familiar que isto fez, não apenas na pessoa, na família, né? Então, a dependência, ela arrasta a família para, e eventualmente até amigos, né? Mas sobretudo as famílias, para um torvelinho da dependência. E você vai desenvolvendo relações de codependência, ou seja, quem não é dependente vai acobertando a pessoa dependente, vai facilitando, né, a imagem do facilitador. Eu sei que eu frequentei durante anos o Naranon, esses círculos fantásticos, né, que é existe o NA, o Narcóticos Anônimos, e um grupo que é familiares de Narcóticos Anônimos, que o que vai entender é que, com o tempo, não é só aquele que está com vício que está doente, todo mundo adoeceu ali. E aí eu fui lá para o Naranon para me tratar por conta dessa condição. Como é que é essa dinâmica nas famílias, Rodrigo? O que está acontecendo no âmbito das famílias? É muito comum da gente ver, você bem falou isso, assim, o adoecimento de familiares mais próximos, porque é muito difícil a gente ver um familiar que está adoecendo, que está se afundando, todo mundo em volta está vendo e aquela pessoa ainda não caiu, o famoso não caiu a ficha, teve o turning point dela para entender que ela está adoecida. E aí nessa, existem comportamentos que os familiares podem assumir, que são comportamentos que eles acham que estão fazendo bem, mas podem estar perpetuando, contribuindo para perpetuar o vício. Então, por exemplo, eu lembro de uma paciente minha que era dependente de cocaína, só para exemplificar, ela era jovem, né, uma menina bonita, e a mãe, em determinado momento, falou: nossa, eu morro de medo dela ser abusada sexualmente quando ela vai comprar cocaína na boca de fumo. Então, o que a mãe começou a fazer? Comprar cocaína para a filha para ela usar dentro de casa, achando que estava fazendo um comportamento de proteção à filha. Só que ela estava facilitando, né, escancarando a facilitação ao uso. Dificilmente essa menina iria cair a ficha, ter assim, perdas suficientes ali na vida para cair a ficha e ter elemento motivacional para uma virada de chave. E muitas vezes a gente vê isso. O que a gente costuma falar, assim, tem algumas dívidas que os jogadores fazem, que aí são dívidas que, ok, sanar, né? A dívida com a agiota, se não sanar, ele pode vir e matar alguém. Mas é importantíssimo que a família gere, muitas vezes, quando esse paciente ele vem buscar ajuda, infelizmente, quando ele chegou no fundo do poço. Né? O nosso papel como profissional é tentar trazer essa virada de chave antes de ele chegar, de fato, ao pior momento que ele poderia chegar. Né? Mas, infelizmente, o momento motivacional de virada de chave é quando esse paciente ele se vê no limite. Né? Faz parte da raça humana, muitas vezes, se motivar e mobilizar para a mudança quando situações negativas aconteceram. Isso, quando a gente vai adotar uma dieta para emagrecimento, quando a gente vestiu aquela calça, ela não serviu mais, né? Então, isso faz parte dessa virada de chave motivacional. Então, tem comportamentos, e aí, Naranon, Amor Exigente, tem grupos de apoio para familiares, como você bem disse, né? E para os jogadores, a gente sempre incentiva grupos como Jogadores Anônimos, né? No caso das dependências químicas, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, são muito interessantes, principalmente porque existe um espelhamento lá. O jogador, ele chega lá, e muitas vezes ele chega com uma crença assim de, não, o que está acontecendo comigo é único, só eu que passo por isso. A hora que ele vê pessoas com histórias similares, né, pessoas que passaram por dificuldades, e muitas vezes isso é um elemento motivacional para essa virada de chave. Sim. Não, para mim foi a primeira vez que eu fui no Naranon, fui lá achando que era só eu, então ninguém. Aí chega lá um monte de gente que começa a falar, foi tudo igualzinho, né? Tudo o mesmo sofrimento, né? Então vamos nos unir. A Margarida diz o seguinte, ela coloca aqui uma questão. Margarida Stauffenegger. É fato que o alcoolista em recuperação migra para as dependências sociais, como compra, jogos, comida? Olha, é muito comum, assim, esse fenômeno de migração para outras dependências, a gente vê com alguma frequência no nosso ambulatório. É como se fosse o seguinte, esse mecanismo de impulsividade direcionado ao hedonismo, a prazeres em geral, você tem uma canalização, um comportamento compulsivo direcionado, por exemplo, ao álcool, ao jogo de azar. E muitas vezes, quando a gente vai lá e restringe, tenta restringir esse comportamento, aquele cérebro, aquele sistema de recompensa, que é o sistema que processa o prazer, ele está já muito acostumado, né, a ser bombardeado por aqueles comportamentos de alto potencial ali prazeroso.
E ele não vai ficar numa boa se você simplesmente tirar esse comportamento e falar assim, e restringir. É como se aquela área falasse assim, ei, peraí, cadê aquele prazer que estava aqui? Então é extremamente comum a gente ver, se a pessoa não ficar atenta e se a gente não alertar ela, uma migração quase que natural para algum outro comportamento prazeroso, né? A gente vê esse fenômeno muito, por exemplo, em quem faz bariátrica. A pessoa tem um descontrole na relação com a alimentação, fisicamente ela não consegue mais comer mais, e é muito comum essas pessoas começarem depois da bariátrica a fumar, a abusar de álcool. Então tem que ter um cuidado e um alerta para a gente educar essa população sobre essas vulnerabilidades. Me parece que é bastante presente também nesse universo das adicções, que no processo de recuperação da adicção, né, jogo ou de alguma dependência química, a pessoa se torna adicta da religião, né? A conversão, né? Tem muito pastor, né? Pastor que é ex-adicto, então a pessoa também troca essa fixação pela fixação religiosa, né? É comum a pessoa virar marombeiro, né? E aí vai lá, pega compulsivamente a prática de atividade física. Então, assim, a gente entende, né? Uma coisa que a gente costuma discutir com as pessoas que desenvolvem dependências é assim, olha, a canalização para uma outra fonte de prazer que seja saudável, como atividade física, como a espiritualidade, ela é plausível e muito positiva. Só que só aquilo e alta intensidade naquilo também passa a não ser saudável. Então, assim, é como se a pessoa tivesse ali um prazer nível 10 com as apostas, você pode substituir aquele prazer nível 10 por vários prazeres nível 2, nível 3. Na somatória, a gente vai ter uma intensidade de estímulo para o cérebro. Então, aquela pessoa, ela tem, assim, que se ela gosta de religião, se ela deve ter alguma religião, ela pegar com mais afinco. Se ela pratica atividade física, ela ir para alguma atividade física que traga essa percepção de prazer para o cérebro. Nunca dá certo quando a pessoa simplesmente tira aquela fonte de adicção e fala, agora eu vou ficar trancado dentro do quarto. Sabe aquelas histórias que a gente vê da mãe com o dependente químico e amarra o filho no pé da cama para ele não ir comprar crack? A primeira coisa que a pessoa vai fazer quando tira a amarra lá é ir comprar crack. Porque ela não se instrumentalizou de outros comportamentos, não expandiu o repertório de comportamentos e atividades que podem enriquecer essa vida. Então a gente tem que ter um florescimento ali de outras práticas e outros comportamentos que sejam enriquecedores para o cérebro. A Margarida diz assim, a estatística que detecta um indício maior das dependências em classes menos favorecidas é resultado dessa parte da população, por falta de recursos, rapidamente ter sua vida funcional inviabilizada. E aí acho que tem uma questão também, né? Você tem uma sociedade no qual as pessoas não veem possibilidade de ascensão, né, pelo caminho do trabalho, né, vão acabar buscando essa ascensão por outro caminho, né? Especialmente quando a imagem de que isso é possível é difundida por influencers, né, pela mídia, de ó, você pode aqui ficar rico, olha aqui, isso aqui é uma renda paralela. Poxa, né, se você não sabe que aquilo é jogo de azar, que aquilo pode trazer consequências, quem não gostaria, né, de ter a possibilidade de ter uma renda extra para facilitar a ascensão social dela? Mas não é bem assim. Isso me parece que diferencia, então, os jogos das dependências químicas, né? Porque os jogos, né? Porque você vai beber, ou vai fumar, ou vai usar maconha para ficar bem ali naquele momento. No jogo, não, né? Você apresenta para a pessoa a ilusão de que ela pode enriquecer, né? Que é um tema crucial numa sociedade como a nossa. As dependências comportamentais, né, o professor Hermano, que é o chefe lá do nosso serviço, ele fala bem, assim, uma frase clássica que ele fala, são comportamentos que todo mundo faz em algum momento da vida, né, mas faz um pouquinho, e essas pessoas é como se elas extrapolassem e passassem da conta. Então, é o comportamento com a comida, é a perda de controle nele. Apostas, muitas pessoas vão ter em algum momento, vão apostar na Mega Sena, tal, mas uma fração só que vai desenvolver adoecimento. Então, são todos comportamentos que são corriqueiros na nossa vida, compras, tal. A questão é que essas pessoas têm alguma vulnerabilidade genética, ambiental, uma série de fatores que influenciam que vão trazer ali a maior chance de se aquelas pessoas se expor recorrentemente e desenvolver um adoecimento. Eu vi uma estatística que diz que as 3 maiores adicções ou dependências no país hoje são tabaco ainda, álcool e jogos, já em terceiro lugar. E, no entanto, você não tem uma rede de atendimento, você tem, né, um dos fenômenos mais importantes, me parece, do processo da saúde pública no país, são os CAPs, né, nas cidades todas.
E você tem, nos CAPs, você tem essa seção, que é o CAPS AD, né? Para álcool e drogas. Não tem ainda o CAPS ADJ, né? Não tem ainda atendimento para jogos nos CAPs, tem? Isso preocupa muita gente, Mauro, porque assim, até foi foco de uma reportagem, se não me engano, da Folha, né? Quantidade de vezes que teve discussões entre o governo e as empresas de bets e quantidade de rodas de discussão com representantes da área da saúde. Assim, foi totalmente desproporcional. Fomos pouquíssimos ouvidos. O professor Hermano foi ouvido lá no Senado de uma forma que eu considero que foi até desrespeitosa, assim, cortaram o microfone dele. Estava muito ali, claro que era um ouvir pro forma, né, só para cumprir tabela. E aí, o que acontece? A gente está falando sobre, assim, sobre as pessoas adoecidas, só que tem formas de você investir em saúde que são mais baratas e trazem mais retorno. Né? Então, primeiro, diminuir a questão da publicidade, como eu falei, educação da população, investir em prevenção, né, é a medida que mais traz retorno em saúde a baixo custo. Né? E a gente precisa ter instrumentalização de todos os níveis de saúde, né, de todos os níveis do SUS. Então, instrumentalizar os médicos que estão na linha de frente lá nas UBS, o Programa de Saúde da Família, para fazer a abordagem, atender, fazer aquele primeiro acolhimento e como eu posso ajudar a tratar essa população adoecida. Quando a gente não dá conta, a gente vai então para um nível secundário, que são os CAPs, então ter CAPs bem instrumentalizados, com equipes multiprofissionais capacitadas para atender essa população, e só então, quando esses níveis primários e secundários não dão conta, aí sim só que as pessoas deveriam procurar atendimento num serviço terciário como o nosso, que é altamente especializado lá da USP. Então o que acontece é que como as linhas de frente não são devidamente capacitadas, acaba que todo mundo vai para um serviço como o nosso. Então, a gente precisa ter um investimento. É pequeno, né? Perto da demanda. Super, a gente, lógico. Consegue atender? Eu não lembro agora exatamente quantos pacientes mensalmente a gente atende, são alguns. Eu posso estar falando, prefiro nem arriscar, posso falar um número errado aqui. Mas, assim, é um serviço considerado pequeno. Quantidade no nível das dezenas, né? E não das centenas. Sim. Não, são alguns, acho que são uns 2.000 atendimentos por mês, provavelmente, 2.000 a 3.000. Eu posso estar falando errado, assim, até peço desculpa se eu falei um dado errado, mas a gente atende em média, se eu não me engano, acho que 100 e poucos novos pacientes adoecidos em jogos de azar. Então, assim, isso é pouco, perto do impacto que a gente tem de adoecimento na população do Brasil. A gente está falando de milhões de pessoas adoecidas. Então, a gente precisa ter as linhas de frente da saúde bem capacitadas para atender. Porque senão a gente não tem braço. Não é suficiente. Sim. Sabe, Rodrigo, quando eu estava ativo na minha adicção por tabaco, eu tentei várias vezes parar. Parece que eu ouço relatos de pessoas, não, um dia resolvi parar, parei nunca mais. Para mim não foi assim. Eu parei umas 5 ou 6 vezes antes de parar de vez, né? Ou pelo menos parar por esses anos aí, desde 97. Porque é isso, né? A gente nunca sabe se vai recair, para usar uma linguagem né? Mas era assim, eu parava, ficava às vezes um dia, parava, às vezes ficava 3 dias, cheguei a parar e ficar uma semana, mas acabava voltando. E uma questão que foi crucial para mim, Rodrigo, foi um dia eu dizer, bom, não dá para ter cigarro em casa. Então eu estava com um maço de cigarro, joguei o cigarro no lixo e nunca mais comprei, porque nas outras vezes eu falava, não, comprei o cigarro, está lá, não vou mais fumar, deixa ele lá. Eu ia buscar, estava ali, eu ia buscar. São armadilhas que o cérebro tem. Né? Então, aquela pessoa que tem uma dependência de drogas, por exemplo, e ela sabe que no caminho da volta do trabalho para casa tem uma boca de fumo, ela precisa talvez mudar o caminho ou voltar acompanhada do trabalho para criar mecanismos que distanciem o desejo que pode surgir do objeto final, que é o conseguir. Se a gente está tentando emagrecer e todo dia chega em casa e tem um bolo bonito em cima da mesa, dificilmente a gente não vai comer aquele bolo. Né? Se você chega em casa e tem todo dia um cigarro lá na escrivaninha olhando para você, dificilmente você vai conseguir não fumar. Então você precisa criar mecanismos que a gente chama de prevenção de recaída, de distanciamento do desejo ao objeto final, que é o conseguir, né? Fumar ou apostar. Agora, ok, isso mesmo. Mas como é que a gente faz isso quando está aqui? Pois é. E tá, mesmo que você não queira, você ligou à rede social uma chamada atrás da outra.
Como é que a gente faz isso? Exatamente. Como é que se faz isso com... Você vai... Os estádios de futebol só tem placa de bet. Os times de futebol patrocinados pela bet. De hora em hora, de minuto em minuto, está lá o Ronaldo Bolachudo, né, fazendo propaganda. Atletas olímpicos já estão fazendo propaganda de bet, que acabaram de voltar das Olimpíadas com medalhas. Exato. É um cerco... É impossível. É muito difícil, sabe? Assim, tem as necessidades fazem surgir oportunidades. Então, por exemplo, eu me deparei já recentemente com um aplicativo que a pessoa pode pagar e baixar no celular e que ele reconhece sites de apostas, o aplicativo de aposta, ele te bloqueia de baixar aqueles aplicativos ou entrar naqueles sites. Os sites, em tese, eles devem ter bloqueios caso o usuário solicite, fala assim, olha, bloqueie meu CPF de maneira definitiva que eu tenho visto em apostas. O problema é que o usuário tem que fazer isso com inúmeros sites, né? São tantas plataformas de aposta que é difícil de fazer isso com todas. Mas então dá para se colocar bloqueios no roteador de casa, no próprio aplicativo, no próprio celular, nos smartphones. Tem mecanismos que não são perfeitos, mas que ajudam a bloquear esse acesso às bets. Mas, Rodrigo, eu vou te dizer, como alguém que tem o vício do tabaco e que é isso, convivi e ainda convivo com pessoas com outras adicções. Se não houver uma ação do governo, do Estado, impossível. Não vai ter uma iniciativa de vou baixar uma... Não. Tem que ter uma iniciativa do governo, tem que ter, por exemplo, da mesma forma como tem aqueles sites, assim, por exemplo, o Serasa, para negativar o CPF, ou coisas assim, você tem que ter uma plataforma que é ligada com o governo, para bloqueio de CPFs em todos os servidores de bets, entendeu? Que unifique todos esses sistemas, senão não funciona. Então tem que ter medidas como essa, tem, por exemplo, medidas que foram feitas, por exemplo, na Holanda, de você cruzar todos os sites de apostas, tem que fornecer para o governo o CPF dos jogadores, né, o ID dos jogadores, e isso é cruzado com dados da Receita Federal. E aí o governo cria bloqueios, por exemplo, a população só pode apostar no máximo 10% da renda declarada no imposto de renda. Então, dessa forma, você bloqueia os sites, né, a partir da renda e dos dados que são cruzados com a Receita Federal. São medidas, por exemplo, interessantíssimas, só que não é interessante para o governo que vai arrecadar menos, né? Mas você cria medidas de proteção. Então, tem várias coisas que poderiam ser feitas, que o governo poderia ouvir, né, os estudiosos sobre o tema, só que, infelizmente, a gente vê que isso não está em pauta. A sensação que eu tenho, acho que alguém até que comentou, que a gente está vivendo, neste momento, uma situação similar à que a gente viveu em relação ao cigarro, ao tabaco, nos anos 70, que não tinha freio nenhum, né? Podia tudo, o tempo todo, em todo lugar. Achei que estava um pouco, desse ponto de vista da publicidade, só que nos anos 70, 80, era TV e rádio, né? Agora você tem TV, tem rádio, tem... Né? Não tinha ainda esse mercado do patrocínio dos times de futebol, né? Só que nós estamos vendo o que a gente viveu nos anos 70 e 80 da indústria do tabaco, né? Martelando o tempo inteiro, né? Cinema, todo lugar. Nós estamos vendo isso multiplicado à enésima potência, né? Sim. Ou não? Sim, porque não existia tecnologia difundindo tanto esse acesso à informação sobre esses comportamentos lá atrás. Então, com certeza. Agora, me parece que foi decisivo o governo, em determinado momento, ter tomado atitudes e ter, realizado campanhas. Segundo, elevar os impostos a um nível absurdo, que não acontece. As bets pagam um imposto relativamente pequeno. Terceiro, ir enforcando progressivamente a possibilidade de espaço publicitário. O governo, por exemplo, podia proibir as bets de anunciarem nas redes sociais. Podia proibir as bets de patrocinarem time de futebol. Né? Sem dúvida. Mas ao contrário, né? Tá a farra do boi, né? Pois é. E as grandes mídias, elas falam muito pouco sobre as bets esportivas. Então, não vou contar assim o caos, né, para não divulgar aqui, até não tomar um processo, mas eu fiz uma entrevista para uma grande mídia que claramente foi garfada porque eles queriam que eu falasse de jogo de tigrinho, mas não mencionasse em nenhum momento bets esportivas, porque era uma empresa, uma das maiores empresas aí de telecomunicação do Brasil, e que tinha rabo preso com as bets esportivas. Então, eles selecionam o que vai
né, o que vai ser falado, e a gente fica com reportagens enviesadas. Sim. É exatamente o que aconteceu no tabaco, né? Lembra-se que nos anos 70, a indústria do tabaco pagava cientistas para dizer que cigarro não fazia mal, né? E isso era disseminado nas mídias, né? Esses estudos eram disseminados, demorou anos, né? Só ali, talvez, sei lá, meados da década de 80, talvez até mais adiante disso, é que começou o cenário, o jogo a mudar, né? Parece que nós precisamos ir para esse cenário aqui, né? Exatamente. Realmente, eu ando muito preocupado, né? E estou vendo ao redor, assim, né, a desgraça que esse cenário vai causando, né? Realmente muito, muito forte. Você, Rodrigo, que cenário você está vendo do ponto de vista da relação das pessoas com o trabalho, com esta adicção aos jogos? Olha, as pessoas, assim, para a gente dizer que uma dependência ela se instala ou se instalou naquela pessoa, a gente tem que ter evidências de prejuízo funcional, né? Ou seja, a vida dela precisa ser atrapalhada em algum grande pilar, né? Quer ser esfera social, financeira, obviamente, porque geram dívidas. E uma das esferas mais comumente impactadas é a relação com o trabalho, né? Muitos desses pacientes, eles chegam em atendimento quando eles foram demitidos, porque eles pediram dinheiro emprestado para colegas de trabalho, o rendimento no trabalho cai consideravelmente, porque a pessoa fica checando, né, resultados de jogos durante o trabalho, e aí não consegue focar. Então, a relação com o trabalho, ela se modifica, né? Uhum, sim. Não, e aí, o que acontece? Como não tem restrição alguma, tem milhares de pessoas porque aqui é diferente, né, Rodrigo? Talvez o cigarro seja o mais parecido, mas o álcool, por exemplo, você não está trabalhando e bebendo, não dá. Mas no passado você trabalhava e fumava, agora também não pode mais, esses ambientes coletivos não podem mais. Mas hoje você pode estar trabalhando, puxar e apostar, né? Aí você vai perdendo ao longo do dia. Aí de madrugada, gente, são milhares de pessoas que jogam de madrugada para tentar recuperar o que perderam durante o dia. Exatamente. Uma medida, por exemplo, que poderia ser feita para diminuir o adoecimento é o bloqueio de servidores de sites de aposta durante a madrugada. Porque quem está jogando de madrugada não é o jogador casual, é o jogador adoecido. Uhum. Quem joga de madrugada compulsivamente é normalmente o jogador que já está com problemas. Exato. E se você bloqueia e faz sites não funcionarem durante a madrugada, você está dificultando o acesso para esses jogadores. Sim. Ministra da Saúde, não parece, né? Mas o tema é seu, né? O tema é do Ministério da Saúde, não do Ministério da Fazenda, onde a gente viu, eu falei aqui mais cedo, a situação escandalosa, né? A pessoa que foi responsável pela regulamentação das bets no Ministério da Fazenda saiu do Ministério das Fazendas para ir trabalhar como chefe do setor de bets no escritório da advocacia, que é lobista das bets, né? Então, a gente já entendeu qual é a lógica nessa área, né? Ministério da Fazenda, Ministério dos Esportes, Caixa Econômica Federal. Ministra Nízia precisa pegar esse assunto para ela, né? Com certeza. Um assunto de saúde pública, né? Com certeza. Tá bom. Rodrigo, muito, muito boa a conversa contigo. Então, Rodrigo, conversamos com o Rodrigo Machado, vocês estão vendo aí, ele é do Ambulatório de Transtornos do Impulso e do Instituto de Psiquiatria da USP. Queria te devolver a palavra, agradecendo desde já pela tua presença aqui, para você fazer seu encerramento. Obrigado, Mauro. Agradeço muito aí. Fico muito feliz desse assunto finalmente estar ganhando palco aí nas grandes mídias. Acho que isso é necessário. Como você mesmo falou, uma questão de saúde pública. Então, fico bastante feliz que isso finalmente está chegando à discussão, porque a gente estava com um profissional da área aterrorizado com o cenário. Então, obrigado pela oportunidade. Espero que tenham aí um bom finalzinho de semana. Obrigado, Rodrigo. A gente volta a falar, quem sabe mais adiante. Voltamos para mais uma rodada de conversa. Um abraço para ti. Um abraço, tchau.